Eu confesso que eu nunca pensei que algum dia eu faria um vídeo como esse aqui para o canal, porém, é um assunto e uma questão que tem sido cada vez mais frequente na minha vida, e com isso eu acho que esse vídeo vai ser muito interessante para você que quer ser mãe aqui no Canadá. E a minha ideia com esse vídeo é que ele seja realmente um bate-papo, porque é uma conversa que eu nunca tive com a minha mãe, eu nunca tive com amigas, eu nunca tive com outras mulheres, mas que agora, né, depois dos 30 anos, esse assunto começou a aparecer com mais frequência, porque várias amigas começaram com essa questão de gravidez, tentar engravidar, querer ter filhos, e muitas não estão conseguindo. Pois é uma questão que muito possivelmente você também, quando era mais nova, não pensou. E que agora você, depois dos 30 anos, você está querendo engravidar e pode ser que você não esteja conseguindo. Então saiba que você não é a única, né? Tem várias mulheres que estão passando por isso, e eu confesso para você que esse assunto nunca me chamou a atenção. Por quê? Porque eu nunca quis ser mãe. Eu cheguei aqui no Canadá com 27 anos, nunca parei para pensar no assunto, sempre que essa pauta surgia, para mim era uma questão que eu realmente nunca pensei, nunca se passou pela minha cabeça em querer ser mãe. Só que agora, depois dos 30 anos, vendo tudo o que está acontecendo com as minhas amigas, eu falei, poxa, essa é a minha realidade, a de não querer ser mãe. Só que pode ser a realidade de muitas outras mulheres. Então pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre esse assunto, talvez você tenha os seus 25 anos, né, e também pensa como eu pensava lá atrás, e esse é um ponto muito importante. O que acontece? Por mais óbvio que seja, o relógio biológico da mulher, em algum momento, se você deseja ser mãe, ele vai brigar contra você. O que acontece? Algumas das minhas amigas, as pessoas mais próximas que eu tenho aqui, e eu decidi gravar esse vídeo porque eu acabei de ter uma conversa com uma amiga minha, e o que ela me falou mexeu bastante comigo. E eu quero saber se você também se sente assim. E se você também se sente assim, eu quero te contar a história de uma outra amiga, o que ela está fazendo para tentar reverter essa situação. O que acontece? Ela está na casa dos seus 40 anos, agora que ela encontrou a estabilidade na vida, já está com um emprego público, agora que ela conseguiu se estabilizar aqui no Canadá, todos os amigos em volta estão com filhos, ela parou para pensar, poxa, agora seria um bom momento para eu ter filhos. Porém, estou com 40 anos. Né? E isso tem sido cada vez mais comum, né, na nossa sociedade. E o que acontece? Aqui na província de Ontário, que é a província onde eu estou, se você quiser fazer inseminação artificial, você consegue fazer uma vez. Se não der certo nessa primeira tentativa, infelizmente, as próximas você terá que pagar para isso, você terá que arcar com os custos desse procedimento. Então, até onde eu sei, é assim que funciona. Se porventura você já teve uma outra experiência, deixa aqui nos comentários, porque eu tenho percebido que está sendo um tópico cada vez mais frequente. E eu confesso para vocês que eu nunca parei para pensar nisso e nunca, genuinamente falando, eu nunca imaginei o quão difícil seria ser mãe. Conseguir ser mãe. E se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que recentemente eu até fui para os Estados Unidos para ter uma experiência mais próxima com a maternidade. Uma amiga minha estava grávida, né? E ela ia dar à luz e eu fui para ser o suporte a ela neste primeiro mês. E ela acabou me contando da jornada dela de gravidez. Que ela falou assim, olha, a gente demorou praticamente 2 anos para eu conseguir engravidar e a gente passou por um processo muito difícil. E ela até falou assim, se eu soubesse que engravidar fosse tão difícil, eu nunca teria tomado anticoncepcional. Eu falei assim, nossa, eu não fazia ideia que seria tão difícil assim também, mas é pelo fator idade, né? Quantas de nós que a gente não toma anticoncepcional desde novinha, né? E lá nos seus 35 anos você vai querer engravidar e acaba sendo um processo muito difícil. É óbvio que não é para todas, né? Mas é só porque várias e várias das minhas amigas próximas que estão tentando engravidar, elas não estão conseguindo. E isso está sendo, né? Tem sido uma jornada bem frustrante para elas que agora que encontraram a estabilidade, que querem ser mãe,
não estão conseguindo. E uma pessoa que compartilhou essa experiência nas redes sociais e que eu acompanhei, né, eu até conheci ela pessoalmente, foi a Carla do Must Do Canada. Para quem não sabe, eles são um casal inspiração para mim dessas viagens exploratórias. E eles também vivem nessa rotina de viagem. E a Carla, ela também tem mais de 30 anos e ela não estava conseguindo engravidar e ela foi para o México para fazer o procedimento de inseminação artificial, para então ela conseguir ter as filhas, né, as gêmeas agora. Uma outra amiga minha aqui em Oro, ela foi assim um processo muito doloroso para ela, porque o sonho da vida dela sempre foi ser mãe. Então ela ficou 9 anos tentando ser mãe, fez vários processos de inseminação artificial, foi até para o Brasil para tentar e não deu certo. Por um milagre mesmo, com 43 anos, ela conseguiu ter uma gestação saudável, natural, depois de tantas tentativas de inseminação artificial, e agora ela felizmente está com o filho dela, depois de 9 anos de história tentando engravidar. E assim são histórias e mais histórias de pessoas que eu acabo conhecendo que querem ser mães, que estão aqui no Canadá, que querem ser mães, mas que acabam passando por uma jornada muito difícil. É óbvio que se você está no Brasil, você também pode passar por essa situação, mas qual que é a questão que eu quero levantar para você nesse vídeo e que eu nunca parei para pensar? Uma amiga minha, ela está voltando para o Brasil agora para fazer um procedimento. E é isso que eu quero deixar para você como uma red flag, caso você queira ser mãe e às vezes você está lá nos seus 25 anos, 27 anos, você ainda não sabe se você quer ser mãe no futuro, mas você também não sabe como que vai ser a sua realidade aqui no Canadá. Ela vai fazer o seguinte procedimento, ela vai fazer a coleta dos óvulos dela para congelar. Deixar congelado, para que a idade daquele óvulo seja a dessa idade agora, e não depois lá na frente. Então, por exemplo, ela tem na casa dos seus 30 anos, ela está congelando agora, para que no futuro, daqui 5, 6 anos, caso ela queira engravidar, ela tenha esses óvulos congelados. Então ela está voltando agora para o Brasil para fazer esse procedimento. E o meu intuito com esse vídeo é justamente levantar essa bandeira caso você seja mulher e que esteja pensando em engravidar. Muitas vezes a sua realidade aqui no Canadá, ela vai ser um pouco tortuosa no começo e talvez você não sinta confiança em ter filhos logo nos primeiros anos. Só que os anos vão passando, daqui a pouco você tem 3 anos no Canadá, 5 anos no Canadá e você ainda está buscando a estabilidade, só que você está ficando mais velha. E o seu relógio biológico, uma hora, né, vai acabar complicando o seu desejo de ser mãe. Então, se você deseja ser mãe aqui no Canadá, saiba que a maternidade, né, aqui ela tem muitos benefícios no Canadá, como licença, maternidade, tem várias questões relacionadas aos benefícios da mãe. Então, por mais que a maternidade ela seja relativamente mais fácil, né, aqui no Canadá, por ter muitos benefícios do governo para acolhimento dessa mãe, como a licença maternidade, child benefit que você recebe para conseguir manter o seu filho, tem vários benefícios de acolhimento. Só que a gente pensa nisso, nos benefícios do governo para você conseguir criar o seu filho. Mas e se você não conseguir ter o seu filho? Por essa dificuldade do relógio biológico. Então, não sei se você já pensou sobre isso, e o meu vídeo é realmente um insight para você, se você nunca pensou, porque eu fiquei realmente, tenho ficado, né? É uma questão que há alguns meses várias amigas têm relatado que elas estão com dificuldade de engravidar, até essa amiga falar assim, olha, eu tô voltando para o Brasil, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei. Hoje eu não quero ter filhos, mas amanhã eu não sei como será. Então, se você é essa pessoa que você não tem certeza se você quer ou não ter filhos, você ainda está brigando aí com a estabilidade para ver se algum dia você vai ter, o desejo de não ser, ele ainda é um questionamento para você, saiba que existe esse procedimento. Eu também não fazia nem ideia deste procedimento, mas essa minha amiga me levantou essa bandeira e eu achei que seria útil para você que está nessa jornada para vir aqui para o Canadá. Por que eu estou te falando isso? Porque ela disse que no Brasil é bem mais barato, significativamente mais barato.
Salvo engano, eu tô falando números aqui que ela me citou, não pesquisei, não fui atrás, eu também não quero deixar este vídeo para depois, porque pode ser que alguém esteja precisando ouvir isso neste momento, que eu não sei o quanto que o desejo de ser mãe para você, ele é significativo. Então só estou falando, pesquise mais a fundo, caso isso seja uma questão para você. Mas por alto, ela disse para mim que seria por volta de 20 mil reais para fazer todo o procedimento, né? Porque você precisa estimular ali a produção de óvulos, faz toda a coleta, todo esse procedimento custa cerca de 20 mil reais. É óbvio que isso depende de clínica para clínica, então eu só estou deixando o insight aqui para você, caso você queira fazer, talvez até o seu plano de saúde ele vá cobrir esse procedimento, e é em torno de R$ 1.000 por ano para você conseguir manter os seus óvulos congelados. Só para você ter uma ideia, são valores que a minha amiga me passou lá da região onde ela mora, que ela está indo fazer com a ginecologista dela de confiança. Mas fica de insight para você, porque eu tenho vivido essa experiência com as minhas amigas, passando por essa situação de sofrimento, e eu ouvi dessa minha amiga de 40 anos que ela falou assim, olha, eu perguntei para ela, falei assim, então tá, hoje, se você pudesse ter filhos hoje, lá atrás você congelou os seus óvulos, e hoje, se você tivesse feito isso, você teria vontade de engravidar? Aí ela, sim. Sim, eu teria, com 40 anos. Então essa dor dela realmente me tocou, que eu falei assim, caramba, talvez tenham mais pessoas que estejam precisando ouvir isso nesse momento, para que no futuro elas não digam isso. Eu gostaria de ter, mas hoje eu não posso. Então eu não imagino a dor de uma mulher que realmente queira ter filhos e infelizmente por uma questão, né, biológica, hoje ela não possa mais. Então, se porventura você quer ser mãe aqui no Canadá, você quer viver a maternidade aqui no Canadá, mas hoje você não tem filhos, você não pensa nessa possibilidade, talvez no futuro, esse é só um talvez. Quem sabe, você congelar os óvulos para que esses óvulos eles sejam mais jovens no momento em que você for engravidar, talvez para você não sofrer isso que elas estão sofrendo neste momento, essa dificuldade em engravidar, essa questão de congelar os óvulos possa ser uma opção para você. Só estou dizendo aqui, não é o meu caso, não é a minha questão, mas ver o sofrimento delas me marcou fortemente e talvez seja o que você esteja precisando ouvir neste momento. E eu vou deixar alguns sites do governo em relação a esse assunto, do governo do Canadá, em relação a esse assunto aqui na descrição. Então, se você tem mais interesse em estudar, em saber um pouco mais em relação a isso, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar os sites oficiais para você. Então, caso essa mensagem tenha sido útil, compartilhe aí para outras mulheres que estejam precisando talvez ouvir essa mensagem. Quem sabe lá no futuro elas irão se agradecer por tomar essa atitude enquanto novas, para não sofrerem lá na frente, lá no futuro, que o futuro é sempre incerto. Você não sabe como vai ser. Talvez você tenha facilidade em engravidar, talvez você tenha dificuldade, e se for para ter essa dificuldade, se há uma possibilidade de você minimizar o seu sofrimento, por que não? Então é só realmente um insight para você e eu espero que esse vídeo tenha sido útil. E se você gostou desse conteúdo, que é um pouco diferente do que a gente realmente traz por aqui, já deixa o seu like que sinaliza que essas questões realmente são do interesse de vocês e quem sabe eu possa trazer mais assuntos diferentes aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, também não se esqueça de se inscrever. Se o seu interesse é Canadá, saiba que aqui no nosso canal tem muitos conteúdos relacionados a esse assunto e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!